para bem vivermos esta semana, na qual iremos estar profunda e verdadeiramente vivendo as verdades da fé, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ao vivermos isso na comunidade, em relacionamento com a fé, nós estamos renovando a nossa fé, estamos avançando no conhecimento de Cristo Jesus, que é Ele, o seu mistério, não um mistério fechado em si, mas que inexortavelmente se dá a conhecer. Jesus, neste mistério, traz duas realidades, uma com mais exposição do que a segunda. A primeira é que sim, para pagar a dívida que tínhamos diante do Pai, uma dívida imensíssima, fez por dádiva, sem nosso merecimento. Ele fez por amor, ele se entregou e essa conta foi extinta. O segundo ponto, que é um avançar neste mistério, é que em Jesus, nós, irmãos e irmãs, em Jesus, nós fomos restaurados numa dimensão que foi perdida para isso, que é a semelhança com Deus. Lembremos, como está expresso no Gênesis, capítulos 1 e 3, nós fomos feitos à imagem e semelhança. Entretanto, por ação dos primeiros pais, que chegou a nós por propagação espiritual, essa semelhança foi destituída. E o que implica perder a semelhança? Implica em perder a intimidade com Deus. Implica em perder justamente a percepção clara, nítida e aluna de Deus em nós. Daí que nós precisamos recorrer a elementos santos, profetas, juízes, santas mulheres, santos homens, os textos escritos da Sagrada Escritura, até chegar de forma plena, como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 4, em Cristo Jesus. Pronto. Não precisamos de mais nada. Não precisamos, porque o Pai nos deu aquela verdade planificadora que é o seu próprio Filho. Então, nele, o que acontece? Somos resgatados dessa imensíssima dívida, foi paga totalmente, sem nenhum tipo de resíduo, e ainda tivemos a graça de nele termos esta reconciliação. Ou seja, nós podemos, a partir do Filho, como diz Paulo aos Coríntios, a partir do Filho, nós podemos também nos perceber filhos e filhas do mesmo Pai. Isso aqui é muito importante, irmãs e irmãos, porque isso que gera um impacto espiritual na nossa cadência existencial. Quando eu me percebo filho e filha, eu me percebo como que herdeiro, eu me percebo como em casa, eu me percebo como que entre os meus. Se eu fosse um servo no passado, alguém escravizado, eu não teria a participação plena dos festins que porque nessa comunidade, essa que nós participamos, e aqui eu estou dizendo sentido lá, ou seja, aqui no Cabral, Zona Leste, Sul, Sudeste, Norte, nos Estados Unidos, na França, na China, nas Ilhas Guam, em todos esses lugares, essa comunidade foi resgatada dos seus pecados e foi restaurada a semelhança. E por isso que em qualquer lugar precisamos ser acolhidos. E em todos esses lugares existem homens e mulheres imperfeitos. Se há perfeitos, estão no paraíso. E também não são anjos, estão na glória de Deus. Somos nós mesmos, homens e mulheres imperfeitos. Mas tá, então que adianta viver a religião?
religião? Que adianta viver a religação? Adianta no tocante de que eu, atraído pelo Senhor, em Cristo Jesus, tendo a graça de ser redescobrindo essa beleza de sermos filhos e filhas, nós entramos num processo de conversão, de aperfeiçoamento, até que cheguemos para isso. Até lá é chão, até lá é muito feijão. Não pode ser andar bem tranquilo, com tratados muito caranguejo, ou saudade, essas coisas, mas nós estamos vivendo, caminhando nas estradas deste mundo ao céu. E o interessante é que tudo isso já foi conquistado uma vez por todas, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4. Não precisa de um novo Cristo, não precisa de uma nova redenção, não precisa de uma nova cruz. Tudo já está consumado. E isso, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, foi feito na esperança, ou seja, a nossa salvação está garantida, mas nós ainda aqui não tomamos essa esperança de forma plena, essa salvação de forma plena. Daí que é preciso caminhar nas estradas deste mundo ao céu, perseverando, sem desanimar. E aqui nós estamos. A igreja, na sua compreensão e na sua sabedoria, sabe muito bem que se nós anualmente não nos encontrássemos nesses momentos altos, ocorreria o que o povo traduz na sua genuína inteligência. O que não é visto, não é lembrado. E por não ser lembrado, por não ser conhecido, não poderá ser amado, diz a máxima de São Bernardo de Claraval, no século XII. Ou seja, nós todos estamos avançando para conhecer mais e mais quem é o Senhor. Interessante, e conhecendo mais e mais o Senhor, nós vamos perceber que é Ele que já nos conhece. E esse conhecimento dele para conosco nos ajudará a nos conhecer e a entender que é preciso perseverar neste processo de crescimento, conversão, transformação. Tá? É difícil, com certeza, mas não é